BB Seguridade é um nome. Hoje a gente vê um volume de recompra tão grande e os valuations tão baratos que, assim, isso só mostra pra gente o quanto o mercado tá atrativo. Acho que a pergunta mais importante é que eu tava me segurando aqui para fazer. O que tem na carteira, né? Considerando todo esse balanço de riscos. Pô, Selic subindo, eu poderia estar ali no CDI, mas vou para a bolsa agora, né? Assim, o que tem na carteira hoje, né? Assim, quais são aí as principais recomendações da Empíricos hoje? Eu queria falar um pouquinho, a gente está entrando na safra de resultados agora do quarto trimestre das empresas brasileiras. Enfim, vamos começar já nos próximos dias com empresas, né, começando pelos bancos ali, apresentando os seus resultados. E a gente teve essa dinâmica muito distoante entre a economia real, onde as empresas estão situadas e onde elas geram os seus resultados, e o comportamento das ações dessas mesmas empresas no mercado. E aí eu queria saber um pouco de vocês, assim, se a gente vai perceber, então, o mercado já colocou nos preços, enfim, uma piora no cenário para a economia de um modo geral, com, enfim, entre outros fatores, pelo aumento da taxa básica de juros. Porém, a economia continua rodando, né, muito bem, como você até colocou aqui no começo, né, Lari? Assim, um bom crescimento da economia, enfim, massa salarial crescendo, desemprego embaixo. Isso significa que as empresas estão vendendo para essas pessoas. Queria saber de ti, o que esperar nesse xadrez, o que esperar dos resultados das empresas e o que você vai querer ouvir dos executivos, né, dos CEOs e dos diretores financeiros das empresas que vão também ali junto com os resultados, eles vão ali falar algumas coisas para o mercado. O que você vai querer ouvir deles nessas teleconferências? É uma ótima pergunta. Vamos lá, assim, começando pelos resultados, eu acho que não só no quarto tri, mas ao longo desse começo de 2025, a gente já vai começar a ver muito mais a palavra juros e câmbio, né, nas teleconferências de resultados, que é algo que a gente viu muito em 2021, 2022, e a palavra inflação também. Então, assim, até o momento, a gente não viu isso bater na economia real. A partir do quarto tri, eu acho que a gente já vai começar a ver taxa de juros comendo margem, câmbio comendo margem, inflação de material comendo margem. Então, eu acho que a gente vai começar a ver gradativamente mais isso, né? E eu acho que as empresas mais protegidas disso tendem a ir melhor. Quem são? As exportadoras, que têm receita em dólar, ou que sejam líderes de mercado, que conseguem repassar a inflação no preço sem perder volume, que sejam pouco alavancadas, né? Essas devem sentir menos. O que eu gostaria de ouvir nesse momento, né? Eu gostaria de ouvir uma priorização de geração de caixa, né? Mas em atitudes. Então, assim, olha, iniciativas para desalavancagem, iniciativas para redução de balanço, para aumento de geração de caixa, para diminuição da despesa de juros, né? Isso é uma coisa que, com a Selic rodando em breve a 14,25%, o nosso dinheiro ele é muito caro, né? Então, assim, o custo de oportunidade é muito grande. Então, eu gostaria de estar em empresas que me retornam muito caixa hoje. Essa é a minha preferência hoje, né? Então, eu gostaria de ouvir mais isso, né? Principalmente daquelas empresas que já são mais endividadas. Legal. E você, Bruno, qual a tua expectativa aí para os resultados? Devem ainda vir bons? Ou, enfim, já com algumas marcas, enfim, de inflação e juros aí, como disse a Lari? Então, assim, acho que assim, a nossa percepção é que vem ok. Digo assim, o que eu digo assim, o ok é bom, né? Assim, pensando em bancos, até o momento tudo ok, por exemplo. Até uma frase que a gente estava comentando mais cedo. Mas eu acho que o ponto da Lari, que realmente eu concordo, é que o mais importante vai ser realmente a conferência. Então, que a gente, assim, a visão do guidance. Olha, em perspectiva, o que a gente está vendo? A gente tem visto o início do ano mais desafiador, olhando para esse aspecto, um pouco mais benéfico, olhando para, enfim, outro aspecto. Eu acho que isso deve dar mais o tom, inclusive, do que a gente chama, né, de price action, né, assim, do efeito no preço dos ativos. Isso deve ser, acho que, mais relevante do que exatamente os números. Tem algumas empresas que estão trabalhando no desinvestimento de ativos, que, sem dúvida alguma, se elas mencionarem, como a Lari bem comentou, olha, realmente esse desinvestimento, nosso processo acelerou, a gente acha que uma boa perspectiva de conclusão seria, enfim,
no prazo enfim, Y, isso faz preço. O Y, curto prazo, né? Sim, Y igual a curto prazo nessa... Então, é porque assim, aí depende de onde está a alavancagem. Eu acho que tem, assim, é um pouco da dinâmica de cada companhia, de fato. Umas estão com um senso de urgência um pouco maior, outras estão realmente aproveitando a oportunidade para reciclar o seu portfólio de ativos, mas talvez não tenha um senso de urgência tão grande. Acho que é muito mais talvez a discussão de fato, alocação de capital. Poxa, hoje eu prefiro de repente vender esse ativo e recomprar as minhas ações. Assim, uma conta que, enfim, acredito que tem, eventualmente algumas empresas podem estar fazendo. Pô, será que faz sentido eu deter esse ativo hoje se a minha ação ela está me entregando uma taxa interna de retorno tão relevante, né, acima de qualquer novo projeto, qualquer aquisição que eu vá realizar? Enfim, eu acho que isso está permeando. A gente viu dados recentes, inclusive de programa de recompra em bolsa, pô, assim, são dados relevantes, os números são grandes. A gente tem visto as empresas atuando de forma importante nessa devolução de caixa para o acionista. Então, acho que, indo ao encontro do que a Lari comentou, acho que isso tem muito mais peso. A percepção a priori é que isso deve ter mais peso no movimento dos ativos do que, de fato, os números. É uma sinalização importante o fato da empresa usar o dinheiro que tem em caixa para comprar sua própria ação. Ela está ali sinalizando, né, que assim, o melhor uso que ela tem para fazer é a sua própria ação, né? Então, os acionistas deveriam fazer o mesmo. Ou estou entendendo errado, não sei se qualquer... Sem dúvida. Assim, claro que tem empresas que usam esse mecanismo da recompra de uma forma errada, né? Elas usam para mandar um sinal, sendo que em alguns casos não teve um estudo por trás, não foram comparados outros projetos, né? Mas hoje a gente vê um volume de recompra tão grande e os valuations tão baratos que, assim, isso só mostra pra gente o quanto o mercado está atrativo, o mercado acionário. Então, acho que esse é um desses momentos. Não, legal. Bom, acho que pra gente fechar aqui o primeiro bloco, acho que a pergunta mais importante é que eu estava me segurando aqui para fazer, é que assim, e acho que é o que as pessoas também devem estar se perguntando nesse momento, e se estivessem aqui no meu lugar, eu gostaria de perguntar para vocês, o que ter na carteira, né? Considerando todo esse balanço de riscos. Pô, Selic subindo, eu poderia estar ali no CDI, mas vou para a bolsa agora, né? Assim, sabendo que eu vou provavelmente ter que aguentar algum desaforo no curto prazo. Pensando nisso, eu vou começar com você, Lari. O que ter na carteira hoje, né? Assim, quais são aí as principais recomendações da Empíricos hoje? Legal. A gente fez uma guinada mais conservadora, então nós aumentamos aí o nosso peso em setor financeiro, dentre as nossas top picks da casa. Eu vou trazer 3, né? A gente cobra uma série de ações, mas aqui eu colocaria Itaú, Porto e Prio, né? Eu acho que todas essas 3, além de serem razoavelmente protegidas ou inclusive beneficiadas pela Selic maior, elas têm gatilhos específicos, o que me agrada muito em um cenário macroeconômico mais incerto, né? Então, assim, a Prio tem o caso da licença ambiental de Wahoo, né? Que está para sair, deve sair em algum momento desse ano, ainda a gente acha que no curto prazo. Ainda Porto tem todo o desenvolvimento das novas verticais, né? Vertical de saúde, vertical de banking, que isso é totalmente independente do macro, né? O ganho de participação de mercado dela acontece mesmo quando as concorrentes estão diminuindo, né? E no caso do Itaú, uma das poucas, né, operações bancárias gigantescas, previsíveis, né, a gente tem uma relativa segurança, assim, que a inadimplência não deve oscilar muito. No caso do Itaú, os spreads devem continuar saudáveis, deve continuar um banco rentável. Então, eu acho que, nesse momento, previsibilidade faz preço também, né. Legal. E você, Bruno, quais são as tuas favoritas? Olhando assim... São vários, né, das carteiras que o banco tem hoje, né? Tem o SIM, Small Cap, enfim, carteira de dividendo. Ali tem vários ativos, mas assim, tentando seguir nessa linha de raciocínio da Lari, pegando assim, 3 nomes que estão permeando essas carteiras, até para ser justo, né, com o que a gente falou antes, da parte de seguro, por exemplo, BB Seguridade é um nome, ainda nessa linha de uma empresa que já passa a ter essa dinâmica positiva, né, da receita financeira, dado o aumento do CDI, uma resiliência na parte de receita, porque é um setor bem menos cíclico do que a parte de setor financeiro, do setor de banco. A gente tem banco também,
mas assim, BB Seguridade nos chama bastante atenção. Na parte exportadora, Suzano é um nome. E aí é muito mais uma visão de que a gente está enxergando, né, um vale ali para os preços de celulose. A gente começa a ver alguns indicadores antecedentes que esse preço de celulose ele deveria começar a se recuperar, né, começar a apresentar uma alta mais consistente. E aí, além além da exportadora, a gente traz um setor de serviço básico, Eletrobras. A gente tem visto preço de energia a longo prazo, enfim, ao redor dos seus 140, 150 reais megawatt-hora. A empresa comentou no final do ano passado também sobre uma potencial mudança na política de dividendo, e a taxa interna de retorno que a gente enxerga hoje por ativo, é bem, assim, para a gente faz sentido para correr o risco, né? Sentido de margem de segurança. A gente está vendo a taxa interna de retorno, se não estiver muito enganado, alguma coisa entre 14% e 15% de real. Então, é um setor que... Real? Taxa interna de retorno real. Então, a inflação mais. Nossa. Então, nesse aspecto, é um setor que traz tem um quê de defensividade. No caso, tem ali a parte de geração, que é exposta, enfim, a questão de risco, inclusive risco da questão de chuva, mas mesmo assim, a gente acha que como eu falei antes, nesse preço, o ativo está, de fato, embutindo, né, algumas premissas implícitas muito conservadoras para você justificar o preço de tela. Então a gente acha que também faz sentido, traz também mais defensividade ali para a carteira. Bom, excelente.